No Saber Direito desta semana, o professor Henrique Savoniti traz as mudanças e inclusões implementadas na nova Lei de Licitações e Contratos, norma que consolida o que vem sendo entendido e modificado a partir da Lei 8666 de 1993. Neste curso, você vai conhecer as regras de transição, os novos princípios e a aplicabilidade. Não perca! Prezados telespectadores da TV Justiça, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Henrique Savoniti e estou tratando com vocês da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, da Lei 14.133 de 2021. Na aula passada, na nossa primeira aula, nós vimos a aplicabilidade e os princípios que regem a nova Lei de Licitações e Contratações Públicas. Fizemos então na aula passada a apresentação do nosso curso e vimos a questão da aplicabilidade da norma, aquele dispositivo de direito intertemporal, então, que faculta a utilização das normas em processo de revogação durante o período de 2 anos, portanto, ao longo de 2 anos nós vamos ter a convivência entre os dois regimes para que os órgãos e entidades, então, vão se adaptando à utilização da nova lei e falamos dos princípios que regem as licitações públicas, além de tratarmos das principais inovações que foram introduzidas pela nova Lei de Licitações e falamos mais detalhadamente de alguns princípios, do princípio da competitividade, do princípio da transparência, do princípio do interesse público, da distinção entre eficiência e eficácia, enfim, fizemos então essa parte introdutória, falando também das principais características, das principais novidades que vieram com a nova Lei de Licitações. Nesta aula de hoje, nós vamos então tratar do planejamento das contratações. Uma das principais inovações então introduzidas pela nova Lei de Licitações foi dar uma ênfase muito grande à fase de planejamento das contratações. Se nós analisarmos a Lei 8666 de 1993, em nenhum momento ela fala de planejamento. A Lei 8666 de 93, ela trata ali das fases da licitação e fala muito rapidamente ali de projeto básico, projeto executivo, mas não detalha essa questão do planejamento das contratações. A nova Lei de Licitações não, ela traz uma série de mecanismos relacionados ao planejamento, ela fala detalhadamente da questão do orçamento, da forma de orçamentação das contratações, ela fala detalhadamente de matriz de alocação de riscos, de estudo técnico preliminar, de projeto básico, termo de referência, de plano anual de contratações, enfim, uma série de institutos relacionados ao planejamento das contratações e é sobre isso então que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Antes, então, de falarmos propriamente dessa primeira fase das licitações, que é a fase de planejamento, que começa ali a partir do artigo 18 da nova Lei de Licitações, o planejamento está lá delineado no artigo 18 e seguintes da nova Lei de Licitações, a gente não pode perder de vista que a licitação é um procedimento administrativo que a administração pública se utiliza, em regra, para a contratação de obras, serviços, fornecimentos, alienações, locações, que tem 2 finalidades. De um lado, encontrar a melhor proposta para a celebração de um contrato e assegurar a execução desse contrato em situação de maior tranquilidade e segurança. E de outro, possibilitar então a isonomia, a igualdade, a competitividade entre os vários operadores que têm interesse em contratar com o poder público. Na aula passada, nós vimos os princípios que regem as contratações. Antes de falarmos propriamente do planejamento da contratação, vamos ver os objetivos que a nova Lei de Licitações coloca, então, para as contratações públicas. Esses objetivos vêm disciplinados no artigo 11 da Lei 14.133 de 2021. Pela Lei 8666, não sei se vocês se recordam, mas lá no artigo 3º da Lei 8666, ele coloca na primeira parte os 3 princípios que regem as contratações e depois, os 3 objetivos que regem as contratações, que lá ele chama de finalidades na 8666, e depois vem
os princípios, né? O artigo 3º da Lei 8.666 fala mais ou menos, alguma coisa mais ou menos assim, que a licitação é procedimento administrativo que tem por finalidade prestigiar a observância do princípio constitucional da isonomia, encontrar a melhor proposta para a celebração de um contrato e promover o desenvolvimento nacional sustentável e será processado e julgado em observância aos princípios da... E aí vem os princípios. Então, tanto as 3 que ele chama de finalidades, quanto os princípios estão no caput do artigo 3º na 8.666. Agora, os princípios estão no artigo 5º da nova lei de licitações, nós já vimos. E as finalidades, que a nova lei passa a chamar de objetivos, estão no artigo 11. Pela lei 8.666, então, eram 3 finalidades. Agora nós temos 4 objetivos. 3 são iguais e foi acrescentado, então, mais um, né? Então, a nova lei de licitações mantém como agora objetivos das contratações públicas, o primeiro é prestigiar a observância do princípio constitucional da isonomia. O segundo, encontrar a melhor proposta para a celebração de um contrato. O terceiro, promover o desenvolvimento nacional sustentável. E agora passa a ser objetivo também evitar contratações com sobrepreço ou superfaturadas e também a contratação com propostas manifestamente inexequíveis. Então, ele coloca essa questão do superfaturamento e do sobrepreço e da inexequibilidade da proposta como um dos objetivos das contratações públicas. E aí, então, quando a gente evita contratações com sobrepreços, né, ou superfaturadas, nós estamos cuidando dos recursos públicos, né? Nós estamos adotando uma medida de zelo com os recursos públicos para que, então, não haja superfaturamento das contratações públicas, para que a administração pública não pague mais do que deveria por uma obra, por um serviço ou por um fornecimento. Mas quando ela fala também, né, que agora é um dos objetivos evitar a contratação aí de propostas, né, manifestamente inexequíveis, a nova lei de licitações também está pensando aí na execução contratual, né? Porque quando a administração pública contrata por um preço manifestamente inexequível, muito provavelmente esse contrato administrativo não vai ser levado a bom termo e não vai atingir o interesse público que justificou a realização da contratação. Afinal de contas, né, o ideal é que o que se deseja é que a administração pública selecione a melhor proposta, que execute o contrato e que entregue aquela obra, aquele serviço, aquele fornecimento que é necessário para o desempenho da atividade administrativa. Com isso, então, nós passamos até agora 4 objetivos que regem as contratações públicas, ao invés de 3 finalidades na Lei 8.666. E eu vou dar uma lida aqui para vocês na redação do artigo 11, porque tem alguns detalhezinhos em relação a essa redação. Antes estava tudo ali no caput do artigo 3º, agora são 4 incisos no artigo 11 e ela detalha um pouquinho mais essas questões. Vamos ver. Então, o artigo 11 coloca como objetivos, primeiro, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso. Então, não é selecionar a proposta mais vantajosa, mas ele fala em resultado da contratação mais vantajosa para a administração, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Isso é muito importante também, essa noção que é acrescentada aqui na nova lei de ciclo de vida do objeto, porque isso tem a ver com a questão da sustentabilidade, né, da contratação, isso tem a ver com a economicidade da contratação. Afinal de contas, um bem que dura muito menos do que outro, né, se ele for um pouquinho mais barato, mas dura muito menos, não é vantajoso para a administração. Ou um bem que tem uma logística reversa muito complicada, que possa acarretar dano ao meio ambiente, também não é desejável que a administração pública contrate um produto assim. Então, essa questão do ciclo de vida, né, do objeto é muito importante, está aqui junto com a questão do resultado mais vantajoso para a administração. O segundo objetivo, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Olha aqui de novo o princípio da competitividade, né, que nós vimos lá na aula passada, né? Então, isonomia e favor competitiones, né? Ou seja, isonomia e competitividade, favorecer a competição, porque quanto mais a administração amplia a competitividade, mais chance ela tem de encontrar a proposta mais vantajosa. Se ela fica cheia de formalismos, de requisitos formais desnecessários, isso dificulta o alcance da melhor proposta. Depois, a novidade é
evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Então, nem sobrepreço, nem o preço manifestamente inexequível e nem o superfaturamento. E nessa questão da proposta manifestamente inexequível, a nova lei de licitações estabelece um parâmetro mais claro, porque pela 8666 era com base na média das propostas anteriores, 50% inferior, era uma conta lá completamente complicada. Agora nós vamos ver, quando falarmos de contrato, com base no orçamento que a administração pública fez, que eu defino a proposta manifestamente inexequível, ficou mais fácil. E o quarto objetivo, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, essa preocupação com a sustentabilidade ambiental, que já vem de alguns anos, foi novamente introduzida aqui na Lei de Licitações. Então, os 4 objetivos da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para que a gente possa, então, ingressar no planejamento das contratações. Vejam que a Lei 8666 dizia que a licitação pública se desenvolvia em 5 fases: edital, habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. Vejam que a primeira das fases, de acordo com a Lei 8666 de 93, já era o edital, ou seja, ela já começava naquilo que a gente chama de fase externa da licitação, não revelava, como nós dissemos aqui, nenhuma preocupação com o planejamento da contratação, embora falasse lá de projeto básico. Depois a Lei 10.520 do Pregão veio e falou de termo de referência, começou a introduzir um pouco esses conceitos de planejamento, mas não tinha, então, como uma das fases da licitação na 8666 o planejamento. Eram 5 fases: edital, habilitação, julgamento, homologação e adjudicação. A nova Lei de Licitações, o artigo 17 da nova Lei de Licitações, fala em 7 fases para a contratação pública. E a primeira é a fase de planejamento, exatamente sobre ela que nós queremos tratar nessa aula aqui. Ela fala em planejamento, depois ela fala em divulgação do edital, apresentação das propostas ou lances, julgamento, habilitação, recursal e homologação. São as 7 fases da licitação de acordo com a nova lei. E aí nós temos aqui algumas já informações importantes, né? Embora nós vamos tratar disso na nossa 4ª aula, que nós vamos tratar da chamada fase externa da licitação. Então, hoje nós vamos tratar do planejamento, que é a primeira fase. Depois, na próxima aula, a gente trata das modalidades e dos instrumentos auxiliares. E aí, na 4ª aula, a gente trata dessa fase externa: edital, julgamento, habilitação e tudo mais. Mas vejam então que a gente por aqui já consegue ter mais ou menos uma ideia dessa nova sistemática da nova Lei de Licitações. Primeira, aquela inversão, né, entre as fases de julgamento e habilitação, que havia sido promovida lá pelo Pregão, foi mantida aqui, né? Então, como regra, nós vamos primeiro julgar as propostas e depois habilitar. A habilitação vai ser feita apenas do licitante mais bem classificado ou dos licitantes mais bem classificados. A administração pode resolver habilitar ali 2, 3 de uma vez, exatamente para que, se algum for inabilitado, ela já ir ganhando tempo. Mas a regra, o fato é que primeiro, então, nós vamos julgar as propostas, depois nós vamos habilitar. Depois do julgamento e da habilitação vem a fase recursal, que é outra novidade do Pregão, que foi incorporada pela nova Lei de Licitações. Vejam que a Lei 8666 previa recursos entre cada uma das fases da licitação, praticamente todas as fases tinham. E aí o Pregão veio com essa novidade da fase recursal única. Essa fase recursal única também está prevista aqui. E depois vem a última fase, depois do julgamento dos recursos, vem a última fase, que é a fase de homologação. Então, a adjudicação deixa de ser uma fase, a nova Lei de Licitações trata lá tudo junto no encerramento da licitação, e aí ela vai dar várias possibilidades lá, ou adjudica o objeto ao vencedor e homologa, ou determina o retorno para sanar se o processo tiver irregularidades sanáveis, ou revoga ou anula. Mas, enfim, hoje, então, expressamente a homologação é a última fase da licitação, a adjudicação não aparece mais como fase da licitação. E uma outra característica ainda é a divisão entre as fases de divulgação do edital e apresentação de propostas ou lances e de julgamento, que foram
desmembrados, né? Antes isso acontecia de forma um pouco mais misturada, não tão nítida na nova lei de licitações, na antiga lei de licitações. E aqui então na nova lei de licitações isso fica muito mais claro. A apresentação de propostas ou lances vai se caracterizar pelos modos de disputa. O julgamento da licitação, os critérios de julgamento, era aquilo que nós antigamente chamávamos de tipos de licitação. Então, os modos de apresentação de propostas ou lances, que é a terceira fase, né? Nós temos a fase preliminar, que nós vamos tratar hoje, depois nós temos a divulgação do edital, depois nós temos a apresentação de propostas ou lances. A apresentação de propostas ou lances que vai se dar de acordo com os modos de disputa, que foi aquilo que veio do RDC, modo de disputa aberto, fechado ou aberto e fechado, combinado e fechado e aberto, enfim, os modos combinados. Isso é um modo de disputa na apresentação de propostas ou lances. Aí depois nós vamos ter o julgamento, menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, enfim, nós vamos detalhar tudo isso na nossa quarta aula. A habilitação, que mantém mais ou menos as mesmas regras da Lei 8666, com ênfase à habilitação técnica, que a qualificação técnica é tratada de forma bem mais pormenorizada, embora muita coisa do que esteja aqui não seja novidade absoluta, porque já estava na jurisprudência do TCU, mas há um detalhamento dessa qualificação técnica, aí aquela fase recursal única e depois a homologação do certame, encerrando então as 7 fases da licitação. Mas o que nós temos que tratar hoje então é o planejamento. Então, o planejamento é a primeira fase da licitação e o planejamento compreende, então, uma série de ações da administração pública antes de se deflagrar o edital, antes de se deflagrar a chamada fase externa da licitação. O planejamento está basicamente disciplinado pelo artigo 18 da nova lei de licitações. Lembrando que o planejamento não é uma novidade, né? O planejamento para a administração pública não é uma novidade instituída pela nova lei de licitações. E por que eu digo isso? Porque desde o Decreto-Lei 200 de 1967, lembra que o Decreto-Lei 200 de 67 é aquele decreto que fez a grande reforma, né, administrativa, talvez a mais importante aí das reformas administrativas foi essa, implementada pelo Decreto-Lei 200, depois veio a reforma administrativa da Emenda Constitucional 19, de 98, mas o Decreto-Lei 200 de 67 fez uma grande reforma e dentre os princípios da administração pública está o planejamento. Então, a necessidade de planejamento não é uma novidade do ponto de vista do direito administrativo, mas é inserido agora expressamente na nova lei de licitações. E aí, então, planejar significa coordenar as ações, né? Significa tomar decisões de forma consciente, sabendo de todas as variantes que podem interferir na tomada da decisão da administração pública. Como eu disse, ele vem a partir do artigo 18 da nova lei de licitações, que estabelece, então, dentre o planejamento, uma série de medidas como elaboração de orçamento, como elaboração de estudos técnicos preliminares, elaboração do projeto básico, o termo de referência. Mas se nós pegarmos o caput do artigo 18 da nova lei de licitações, ele diz o seguinte, que o planejamento das contratações públicas consiste no processo pelo qual um órgão ou entidade, à luz do plano anual de contratações e das diretrizes orçamentárias, define o cronograma para as várias etapas ali do projeto, né? Esse é um conceito nosso de planejamento. Então, vejam que o planejamento ele é realizado à luz do chamado Plano Anual de Contratações. O que é esse Plano Anual de Contratações? Esse Plano Anual de Contratações, ele vem previsto no artigo 12, também da nova lei de licitações, e é um planejamento que a administração pública precisa fazer, que antecede todo esse processo de contratação pública, hein? Então, antes de pensar na licitação em si, cada órgão ou entidade elabora esse Plano Anual de Contratações Públicas. Na esfera federal, por exemplo, o Plano Anual de Contratações Públicas é disciplinado pela Instrução Normativa número 1 de 2019 do Ministério da Economia. Claro, isso aplica-se apenas à esfera federal, mas acho que serve como base aqui para a gente ter uma referência. Então, de acordo com a IN1 de 2019, até o dia 30 de abril, os órgãos e entidades da administração pública federal devem elaborar o seu planejamento. Até o dia 15 de abril, ali, cada
órgão, cada unidade requisitante internamente elabora suas propostas, até o dia 15 de abril, mais ou menos, envia, para que a autoridade máxima do órgão aprove isso tudo até dia 30 de abril e envie para o Ministério da Economia, para ver essa consolidação do planejamento. E aí depois há algumas janelas de revisão em setembro, em novembro. Veja, tudo isso no ano anterior à contratação, hein? Então nós estamos em abril fazendo o planejamento das contratações que nós vamos adotar no ano seguinte. Então ali a gente já vai ter uma ideia de quais são as necessidades, quais são as prioridades, quais são os objetivos daquele órgão. Isso é aprovado em abril, depois lá em setembro, novembro, né, depois da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o prazo é julho, nós temos então um prazo para rever isso, né, e esse plano vai ser executado no ano seguinte, e no ano seguinte é possível também que haja alterações nesse plano anual de contratações. Então veja que ele é algo que antecede, né, o processo licitatório em si. E aí, com base nesse plano anual de contratações, cada órgão ou entidade da administração pública, então, vai realizar as suas licitações no exercício financeiro seguinte. E aí, então, a partir do plano anual de contratações, qual o primeiro documento que os órgãos ou entidades vão elaborar, então, antes de deflagrar um processo licitatório? O primeiro documento é o Estudo Técnico Preliminar, o ETP, que está previsto lá no artigo 18, parágrafo 1º da Lei 14.133. O que é esse estudo técnico preliminar? Em que consiste um estudo técnico preliminar? E veja, ele é preliminar em relação à elaboração do projeto básico ou do termo de referência. Então, nós temos o Plano Anual de Contratações, nós fazemos esse estudo técnico preliminar e aí, com base nele, nós vamos elaborar o projeto básico, o termo de referência, depois nós vamos elaborar a minuta do edital e do contrato, depois nós vamos fazer a pesquisa de preço, né? Tudo isso na fase interna da licitação, que agora é chamada de fase de planejamento, para que depois apenas seja publicado o edital. Nesse estudo técnico preliminar, a administração pública então vai identificar a necessidade da contratação, vai identificar quais são as soluções disponíveis no mercado, vai identificar qual é o custo daquilo, né? Se há disponibilidade orçamentária e financeira para atender aquela contratação, qual é o resultado que ela almeja com aquela contratação, tudo isso estará nesse estudo técnico preliminar. E isso é muito interessante porque muitas vezes a administração pública realizava a contratação pública com base em algum achismo, né? Ou seja, alguém tinha lá uma ideia de que era necessário contratar tal coisa, alguém tinha lá a ideia, por exemplo, de que precisava substituir os elevadores de um determinado prédio público e já saiu então elaborando um termo de referência para comprar elevadores. Mas por quê que precisa substituir os elevadores? Da onde chegaram a essa conclusão? E por que o elevador que vai ser comprado tem aquelas características que estão lá descritas naquele termo de referência? Da onde saiu tudo isso? Então, no estudo técnico preliminar, eu detecto o problema que eu tenho, ou seja, eu tenho um problema de acessibilidade. Eu estou pensando em trocar o elevador, sei lá o quê, porque está acontecendo alguma coisa. As pessoas não estão conseguindo subir, está tendo, sei lá, acidentes com o elevador está ficando travado, eu tenho um problema. No estudo técnico preliminar, eu vou ver qual é a melhor forma de resolver aquele problema. Se é comprando mesmo um novo elevador, se é reformando os elevadores antigos, se é ao invés de comprar 4 elevadores comuns, comprar 2 elevadores inteligentes que podem fazer o mesmo trabalho. Enfim, no estudo técnico preliminar eu analiso qual é a melhor alternativa para atender o interesse público, eu analiso quais são as soluções disponíveis no mercado, eu vejo qual produto tem as melhores características para atender aquilo, claro, sem identificação de marca, sem direcionar a licitação, mas quais são as características do produto para atender aquela necessidade. Eu vejo a questão do orçamento, se eu tenho recurso para aquilo ou não, para com base em tudo isso, aí sim, agora então nós vamos fazer um termo de referência descrevendo o objeto que vai ser contratado. Então vejam a importância do estudo técnico preliminar no planejamento mesmo da contratação, para que a administração pública possa realizar uma contratação pública que atenda aos objetivos que justificaram aquela contratação, para que se alcance o resultado almejado, para que não se compre um objeto
que depois se perceba que não era bem aquilo, que não atingiu o resultado que se desejava, que poderia ter feito de forma melhor, que é incompatível até com a própria estrutura do órgão ou entidade. Imagine, compra um elevador, depois vai ver a estrutura física do local, o elevador que foi comprado não serve naquele fosso e tem que fazer obras para reestruturar a parte de engenharia do prédio, ou precisa aumentar a questão reformular a instalação elétrica do prédio, porque também não comporta aquele equipamento, porque ele consome mais energia do que a instalação antiga do prédio suporta. Então, tudo isso está nesse estudo técnico preliminar. Como eu disse, o artigo 12, parágrafo 1º, faz referência ao Plano Anual de Contratações e o artigo 18, parágrafo 1º, faz referência ao estudo técnico preliminar e coloca, então, quais os elementos que precisam constar desse estudo técnico preliminar, como a descrição da necessidade da contratação e o problema a ser resolvido, como eu disse que é o ponto de partida, né? Qual o problema que eu tenho antes de saber se é melhor comprar um elevador ou se arrumar o que eu tenho, se arrumar uma outra forma de acessibilidade, qual o problema que eu tenho a ser resolvido, e aí ver se isso está compatível lá com o plano de contratações anuais, porque se não tiver eu não posso fazer, menos que eu altere o plano de contratações anuais, mas o ideal é que haja planejamento, né? E eu já tenho então no ano passado vislumbrado essa necessidade de resolver esse problema desse elevador esse ano, e aí então essa contratação está alinhada com o meu plano de contratações anuais, e aí eu vejo os requisitos da contratação, eu faço um levantamento de mercado, vejo as soluções que tem, qual característica de produto é melhor para atender aquela necessidade e assim por diante. Feito então essa questão do estudo técnico preliminar, aí sim a administração pública elabora o termo de referência ou o projeto básico da contratação, dependendo do caso até o projeto executivo da contratação. O termo de referência é uma expressão que surgiu com o pregão. Na Lei 8666, ela falava em projeto básico e projeto executivo. Quando surgiu o pregão, a lei do pregão, então, a Lei 10.520, que é a lei do pregão, começou a falar em termo de referência. Como o pregão é uma modalidade de licitação utilizada para aquisição de bens ou serviços comuns, dá uma impressão inicial de que o termo de referência, então, seja um documento mais simples do que um projeto básico, já que o pregão, a princípio, seria utilizado para contratações mais simples. Com o passar do tempo, foi criando-se uma identidade grande entre termo de referência e projeto básico, que hoje é praticamente impossível a gente distinguir um do outro. Na prática, quando a modalidade a ser utilizada for o pregão, vai se usar termo de referência. Quando a modalidade a ser utilizada for concorrência ou as hipóteses de contratação direta, vai se utilizar o projeto básico. Na prática, tem se utilizado dessa forma, imagino que permaneça assim daqui para frente. E por que eu digo imagino que permaneça? Porque a nova lei de licitações, nós vamos estudar na terceira aula, as modalidades de licitação, ela não detalha rito do pregão, não detalha o rito da concorrência, ela apenas diz no artigo 17 que a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum, mas não estabelece como que funciona esse rito procedimental comum. Nós temos 8 referências apenas à palavra pregão, ou seja, se nós fizermos uma busca na nova lei de licitações, nós vamos ver 8 referências à palavra pregão e, se eu não me engano, 8 referências também, 8 situações que aparecem a palavra concorrência, porque o procedimento em si fica para regulamentos também. Lembra que eu disse a vocês que nós temos quase 50 dispositivos da nova lei de licitações que dependem de regulamentação e um deles é exatamente a forma aí desse rito procedimental comum do pregão. Nós vamos falar um pouquinho mais disso na nossa próxima aula. Mas, então nós temos o Plano Anual de Contratações, que foi elaborado no ano anterior, nós temos a elaboração do estudo técnico preliminar, nós temos a elaboração do projeto básico ou termo de referência, tudo isso na fase preliminar da contratação. Depois de tudo isso, nós temos que elaborar também um outro documento na fase preliminar muito importante que se chama Matriz de Alocação de Riscos. O que é a Matriz de Alocação de Riscos? A Matriz de Alocação de Riscos é um documento que surgiu a partir do pregão, é um instrumento, então, de governança pública, de governança das contratações, por meio do qual a administração pública vai imaginar quais são as contingências que podem surgir durante a execução do contrato e vai distribuir essas contingências
entre as partes contratantes, ou seja, vai dizer o que cabe à administração e o que cabe ao particular, o que cabe à contratada. Essa é a função de uma matriz de alocação de riscos. Ela vem disciplinada nos artigos 22 e 103 da nova Lei de Licitações. Então, ela prevê, né, os riscos que podem ocorrer, prevê os mecanismos que podem ser adotados para evitar que eles ocorram, ou se não for possível evitar que eles ocorram, para mitigar os efeitos desse risco. Imaginem, por exemplo, um contrato de conservação e limpeza, né? Um contrato de prestação de serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra, né? Um contrato, então, de conservação e limpeza, de vigilância, de cooperagem, né? É uma das classificações aí dos contratos de serviço. Num contrato de conservação e limpeza, um risco que eu consigo vislumbrar é o risco da ocorrência de acidente de trabalho. Como eu faço para evitar a ocorrência desse risco? Utilizando o equipamento de proteção individual. Então, é um mecanismo que eu prevejo para evitar que o risco ocorra. Se não for possível evitar, pelo menos ele mitiga, né? Ou seja, o empregado da contratada, estando com os equipamentos de proteção individual, ainda que o sinistro ocorra, os efeitos, os danos causados àquela pessoa vão ser menores. É uma aplicabilidade da matriz de alocação de riscos. Ou, nesse mesmo contrato de conservação e limpeza, outro risco que pode acontecer, que pode atingir esse contrato, é a empresa contratada não pagar as verbas devidas aos seus empregados, a empresa contratada não ter dinheiro para pagar o 13º, férias, as rescisões contratuais, por exemplo. Como eu evito ou mitigo esse risco? Usando uma conta vinculada. Então, ao invés de todo mês realizar os desembolsos diretos para a contratada, para a empresa, eu separo o valor referente a 13º, a férias e tal, e deposito nessa conta vinculada. E libero para a contratada, para a empresa, para o particular, apenas nos meses de competência e, às vezes, libero até diretamente já na conta dos empregados, para evitar isso. Enfim, então eu vou imaginando todas as possibilidades que podem acontecer, né, em um contrato que prejudiquem, que onerem a execução contratual, e vou imaginando quais são as formas de mitigar ou evitar esses riscos e também vou estabelecendo, caso o risco ocorra, quem vai suportar esse risco. Por exemplo, quando a gente pensa em obras e serviços de engenharia, por exemplo, eu vou contratar uma obra de engenharia de grande vulto, e aí então eu tenho risco geológico, eu tenho risco social, então está fazendo uma estrada, a quantidade de movimentação de terra que vai ser necessária é maior, ou surgiu lá uma nascente de água que precisa ser canalizada, quem suporta esse risco? Esse risco vai ser suportado pela contratada. Forma de mitigar ou evitar esse risco, contratação de seguro, de risco de engenharia. Ok. Riscos sociais, pode ser que a estrada passe num terreno que pertence a uma população quilombola, por exemplo, e aí haja um impasse e não consiga avançar com as obras. Esse risco tem que ser suportado pelo poder público. Enfim, a matriz de risco é esse documento que vai alocar os riscos para quem tem mais condições de evitar sua ocorrência ou para diminuir os efeitos que ele possa causar na execução contratual. É um mecanismo extremamente importante, então, que surge na nova Lei de Licitações, mas que exige maturidade de quem vai utilizá-lo, né? Maturidade no sentido de que a administração pública não pode pretender transferir todos os riscos à contratada, já que é ela que elabora o edital, então ela simplesmente transfere os riscos mais expressivos para a contratada e pronto, se surgir algum risco dele, algum risco daqueles é responsabilidade da contratada e acabou o problema. Não é assim que se faz. O risco tem que ser distribuído entre as partes e tem que ser alocado para quem tem mais condições de evitá-lo. Diz a nova Lei de Licitações que os riscos que possam ser securitizados devem ser preferencialmente transferidos à contratada. Então, a empresa vai lá e contrata um seguro para aquilo estar resolvido. A contrário senso, os que não possam ser objeto de seguro, aqueles que impactam mais significativamente, devem ficar na mão da administração. E a análise desses riscos, dessas contingências, deve ser feita periodicamente, exatamente para se acompanhar. A matriz de risco não é uma coisa que se faz aqui no início e não se faz mais, não. Ela é feita no planejamento, ela é feita antes de publicar o edital, ela é feita durante a execução contratual. E a nova Lei de Licitações, e isso é um ponto importantíssimo,
atribui um peso muito grande à matriz de risco no contrato administrativo, porque lá no 22, parágrafo 1º ou 2º, ela diz que a matriz de risco determina o equilíbrio econômico financeiro do contrato. E aí na 5ª aula nós vamos falar de contratos administrativos, vamos falar da questão do equilíbrio econômico financeiro do contrato e da importância que isso tem. Ou seja, uma contingência que a princípio pela matriz de risco foi alocada para alguém, para contratante ou contratada, no caso para contratada, não pode ser objeto depois de um pedido de reequilíbrio econômico financeiro. Então isso tem que ser feito com muita maturidade, exatamente para que não inviabilize a atividade da contratada depois. A matriz de risco não é obrigatória em todos os contratos, hein? Nós estamos falando aqui do planejamento da contratação, ela vai ser obrigatória apenas nas contratações de grande vulto, a nova lei de licitações chama de grande vulto os contratos que superam 200 milhões, e nos regimes de execução de empreitada, de contratação integrada ou de contratação semi-integrada. Então, obras e serviços de engenharia de grande vulto, contratação integrada e contratação semi-integrada devem obrigatoriamente conter matriz de risco. Outras contratações não precisam ter, mas sempre é bom que tenha e que seja feito com responsabilidade. E um outro aspecto importante que compõe a fase de planejamento das contratações é o orçamento. O artigo 23 trata aí da orçamentação, né, como eu costumo dizer, das contratações públicas e estabelece lá alguns critérios no parágrafo 1º e no parágrafo 2º para a elaboração dos orçamentos. No parágrafo 1º, mais relacionados a aquisições e serviços em geral. E no parágrafo 2º, para obras e serviços de engenharia. Vejam que, sob a égide da Lei 8666, os orçamentos eram feitos com base em pesquisa de mercado, né? Então, a administração pública ia até o mercado de fornecedores, colhia os 3 orçamentos, né, que ficou aí clássico os 3 orçamentos, e com base nessa pesquisa de mercado e nesses 3 orçamentos, ela chegava ao valor estimado da contratação. O problema é que essa orçamentação aí com 3 orçamentos colhidos no mercado foi ficando cada vez mais difícil ao longo do tempo, principalmente quando surgiu o pregão, né, quando surge o pregão eletrônico, no qual licitantes do país inteiro podem participar, a administração pública foi tendo cada vez mais dificuldade em obter esses 3 orçamentos. Imagine, a administração precisa comprar 300 itens de material de expediente, né? Caneta, lápis, borracha, papel, grampeador, grampo de grampeador, elástico. Imagine ela pegar 3 orçamentos todo ano disso, né? Quer dizer, ela vai até uma papelaria, uma empresa grande disso, fala, olha, eu preciso de 3 orçamentos desses 300, 200 itens de material de expediente. E aí o empresário lá, a empresa, vai colocar um empregado dele, pago por ele, para elaborar aquela lista de orçamentos. E ainda tem que ser carimbado e tem prazo de validade assinado, porque senão também não serve. E para quê? Para a administração usar aquilo como referência e publicar um edital de licitação que vão participar licitantes do país inteiro. Mas e o tempo que eu perdi aqui na minha empresa com o meu empregado para elaborar aqui? Serviu para ajudar a administração. Ok, é louvável, mas cada vez mais foi sendo difícil, então, obter o orçamento com base nessa pesquisa de mercado. E aí, então, com o passar do tempo, foram surgindo outros critérios para a elaboração dos orçamentos. E a pesquisa de mercado, que antes era o principal, agora, com a nova lei de licitações, deixa de ser. A partir de agora, com a nova lei de licitações, o primeiro dos critérios ali listados no artigo 23, parágrafo 1º, então no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 23, passa a ser a pesquisa no banco de preços, no Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, uma das várias funcionalidades que esse grande portal, né, esse Portal Nacional de Contratações Públicas que nós falamos vai ter, uma das funcionalidades é exatamente esse banco de preços. E aí, com base nesse banco de preços, que antigamente, né, com base na Lei 8666, chamava CISPP, lá no Comprasnet, que é o Sistema de Preços Praticados. Então, com base no CISPP, você consegue acessar lá quanto que cada órgão ou entidade pagou pelo papel sulfite, pela caneta esferográfica, enfim. Você tem lá a descrição dos produtos e os preços que foram praticados em contratações semelhantes. Então, ao invés de precisar ir ao mercado, você usa um critério muito mais fidedigno, que é o preço que foi efetivamente pago por uma outra unidade gestora em alguma contratação pública. Claro,
cada um dos critérios de orçamentação tem as suas vantagens e desvantagens. O preço pago por aquela unidade gestora talvez não seja o preço que você vai pagar na sua, levando em conta diferenças logísticas, distância, dificuldade de acesso, mas serve como referência, é um parâmetro importante para referência. Então, o primeiro critério que está lá no artigo 23, parágrafo 1º, inciso 1, é a consulta, né, nesse painel de preços ou banco de preços em saúde, que o Portal Nacional de Contratações Públicas vai trazer. O segundo parâmetro é contratações similares executadas e concluídas aí no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preço. Então, pegar contratos administrativos que ainda ou estão em vigência ou já foram concluídos no último ano, inclusive com base em sistema de registro de preços e verificar os preços que foram praticados ali. O terceiro critério é pesquisas publicadas em mídia especializada, tabelas de referências aprovadas pelo Poder Executivo e assim por diante. O quarto critério é a pesquisa direta com fornecedores. E o quinto critério é uma pesquisa com base no Banco Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, que também está sendo implementado. Então, vejam que nós temos 5 critérios para aquisições e serviços em geral que podem ser utilizados nas contratações públicas para a realização do orçamento das licitações. Não há uma precedência entre eles. Se nós pegamos a redação do parágrafo 1º do artigo 23, para aquisições e serviços em geral, não há uma precedência. A lei fala que esses critérios podem ser adotados de forma combinada ou não. Então, não há uma precedência. Sempre recomendável adotar mais de um critério, né? Então, vai lá no painel de preços e nas contratações em andamento, finalizadas há 1 ano, compara aí 2 critérios diferentes, acho que seja a forma mais interessante de se realizar esse orçamento. Já em relação a obras e serviços de engenharia é diferente, porque aí o artigo 23, parágrafo 2º, diz que a pesquisa de mercado vai ser realizada na seguinte ordem. E aí tem 4 parâmetros, mas aí então deve-se seguir a seguinte ordem que está aqui nos 4 incisos do parágrafo 2º do artigo 23. Vejam então que se para aquisições em geral, para serviços em geral não tem uma ordem, aqui tem. E aqui para obras e serviços de engenharia, o primeiro dos parâmetros que a nova lei de licitações estabelece é a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no sistema de custo referenciais de obras, que é o SICRO, ou no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice de Construção Civil, que é o SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. Essas 2 tabelas, SICRO e SINAP, elas foram desenvolvidas ao longo aí dos últimos anos pela administração federal. A tabela SICRO, ela é basicamente desenvolvida pelo DENIT, está relacionada a obras de infraestrutura rodoviárias. Então, na construção de estradas, pontes e tal, nós temos lá os custos unitários de cada item que compõe a obra nessa tabela SICRO. A SINAP está mais relacionada a outro tipo de obra. Antigamente era administrada pela Caixa, por exemplo, programas de habitação popular, como Minha Casa Minha Vida. Então, aí você usa como referência a tabela SINAP. Lá vocês têm os custos unitários, então, que compõem tanto essas obras de infraestrutura rodoviária na SICRO, quanto de construção civil de maneira geral na tabela SINAP, e aí com base na média ou mediana, né? Mediana é uma forma matemática de fazer o cálculo, na qual vocês descartam os extremos, né? Descarta o preço mais baixo, descarta o preço mais alto e faz ali uma média dos preços ali que estão no meio, né? Sem considerar o mais alto e o mais baixo, é uma forma de realizar o orçamento. É o critério preponderante, então, para obras e serviços de engenharia, de acordo com a nova lei de licitações. Depois nós temos como segundo critério as tabelas de referência, como segundo critério, então, as contratações aí em mídia especializada, tabelas de referência, assim como acontece lá para aquisições em geral. O terceiro critério para as contratações de obras e serviços de engenharia são as contratações anteriores, realizadas, então, também no último ano, ou em andamento, assim como acontece com as aquisições em geral. E o quarto e último critério é a pesquisa nacional no Banco Fiscal a pesquisa no Banco Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. São os 4 critérios para obras e serviços de engenharia. Há uma precedência em relação a esses critérios, hein? Diferente, como eu disse, do que acontece no parágrafo 1º. Então, o primeiro critério é
a média de preços ou a mediana dos preços unitários obtidos lá nas tabelas SICRO ou SINAP. Se não for possível, aí parte para o segundo critério, então, que é contratações similares que estão em andamento, que foram concluídas dentro de um ano, incluindo no sistema de registro de preço. Terceiro critério, aquelas tabelas de referência, o segundo critério é a utilização dessas tabelas de preço. O terceiro critério são as contratações semelhantes. E o quarto critério, o Banco Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Vejam como tudo isso é muito novo, né? A Lei 8666 não disciplinava esse tipo de assunto. A nova Lei de Licitações, ela pormenoriza muito essa fase de planejamento, critério de pesquisa, e isso tudo ainda vai ser objeto de regulamentação, hein? Apesar de estabelecer esses parâmetros, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º fala, para a contratação de aquisições de serviços em geral, nos termos de regulamento serão adotados. E aí tem esses critérios que eu falei, mas nos termos de regulamento, ainda vem um regulamento pormenorizar ainda mais esses critérios. Vejam então, né, como eu tenho dito a vocês desde a primeira aula, como o tema das contratações públicas ganha, né, uma complexidade cada vez maior. Nós temos uma nova lei de licitações maximalista, né, que determina tudo, como eu disse a vocês na primeira aula, com mais de 1.400 dispositivos, se nós levarmos em conta caputs, incisos, alíneas, parágrafos, e dentro de uma lei com 1.400 dispositivos, nós temos cerca de 50 que dependem ainda de regulamentação. Então, cria-se realmente um arcabouço normativo muito grande, muito importante para quem está estudando direito, para quem vai atuar na área, para quem vai prestar concurso público. Acho que a nova lei de licitações é um dos temas aí que deve despencar nos próximos concursos públicos. E a questão do orçamento divulgado ou sigiloso. Vejam que, de acordo com a nova lei de licitações, a administração pública deve decidir aqui, nessa fase preliminar, na fase interna da licitação, se vai ou não divulgar o orçamento da contratação. Lembra que pela Lei 8666, lá no artigo 40 da Lei 8666, que disciplinava as exigências do edital, o artigo 40 da Lei 8666 dizia que deveria constar como anexo do edital, dele sendo parte integrante para todos os efeitos, vários itens lá, inclusive o orçamento da contratação. Com o passar do tempo, o orçamento, então, da contratação passou a poder ser sigiloso. Vieram algumas decisões do TCU, facultando a administração divulgar ou não o orçamento, e depois veio o RDC, e com base no RDC, o orçamento também passou a poder ser sigiloso. Existe uma grande discussão entre os que são favoráveis à divulgação do orçamento, outros que são contrários. Enfim, com base na nova lei de licitações, cabe à administração pública, aqui na fase interna, decidir se vai divulgar ou não o orçamento. Claro que não divulgar o orçamento não significa que a administração pública possa não fazer essa pesquisa de mercado, né? Claro, longe disso. Lembra que o processo licitatório vai ser preferencialmente eletrônico. E aí, preferencialmente eletrônico, esse orçamento deve estar lá dentro do processo eletrônico, numa aba como sigilosa, e os órgãos de controle vão ter amplo acesso a esse orçamento sigiloso. Quem não tem acesso são os licitantes, mas os órgãos de controle têm amplo acesso e ele já deve estar postado lá, né? Já deve estar lá no sistema do processo eletrônico da contratação desde o início, encerrada a fase de julgamento das licitações, aí sim, então, abre-se e divulga-se qual foi o orçamento da contratação, até porque a administração pública não pode contratar por valor acima do que foi orçado. Ok? Essas as informações, então, que eu julguei mais importantes. Tem tanta coisa para falar sobre a lei de licitações de maneira geral, sobre a fase de planejamento de maneira geral, mas nós focamos, então, nessa questão de plano anual de contratações, estudo técnico preliminar, projeto básico, termo de referência, matriz de alocação de riscos e orçamento, 5 aspectos importantíssimos da fase de planejamento das contratações. Vamos para o nosso quiz? Na primeira questão, então, nós colocamos a nova lei de licitações disciplina pormenorizadamente a fase preparatória do processo licitatório, que é caracterizada pelo planejamento da contratação, o artigo 18, né, que eu falei para vocês. Dentre os aspectos que o compõem, não está incluído, que não faz parte, então, da fase preparatória. A letra A diz:
a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. A letra B diz a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. A letra C diz a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento do objeto. E a letra D diz nenhuma das alternativas anteriores. E aí, qual será então a alternativa correta? O que não precisa ser feito nessa fase de planejamento das contratações? Vamos ver? A alternativa correta é a letra D, né? Nenhuma das alternativas anteriores. Então, claro, na letra A, descrição da necessidade por meio do ETP, do estudo técnico preliminar, precisa ter. Na letra B, a definição do objeto por meio de projeto básico, termo de referência, precisa ter. A letra C, definição das condições de execução e pagamento, garantias exigidas, condições de recebimento, forma de julgamento da licitação, orçamento, matriz de risco, em alguns casos, precisa ter também. Portanto, nenhuma das alternativas traz informações que não precisam ser realizadas durante o planejamento das contratações. Vamos para a segunda? A segunda questão diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta sobre a matriz de riscos, de acordo com a sistemática adotada na nova lei de licitações. Marcaremos então a incorreta. A letra A afirma: a matriz deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato, estabelecendo a responsabilidade que cabe às partes e também mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e que mitiguem os efeitos deste caso ocorram durante a execução contratual. A alternativa B afirma: a matriz de alocação de riscos assume importante relevo na demarcação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A alternativa C: a matriz deve prever a transferência da maioria dos riscos à contratada. A alternativa D diz: a matriz de riscos é obrigatória nas contratações de obras e serviços de grande vulto ou quando forem adotados os regimes de execução de contratação integrada ou semi-integrada. E aí, qual então a alternativa que nós devemos marcar em relação à matriz de riscos, a matriz de alocação de riscos, importantíssima novidade aqui trazida pela nova lei de licitações, positivada, né, pela nova lei de licitações, porque isso já vinha sendo exigido pelo Tribunal de Contas da União, já estava previsto lá no RDC, principalmente nas contratações integradas do RDC. Sobre a matriz de risco, então, a alternativa incorreta que nós vamos marcar é a letra C. A matriz deve prever a transferência da maioria dos riscos à contratada. Não, a matriz deve promover a distribuição dos riscos para a parte mais qualificada para evitar que o risco ocorra ou para mitigar os efeitos caso sejam inevitáveis. Jamais, né, pensarmos em matriz de alocação de risco como forma da administração pública transferir a maioria dos riscos para a contratada e pronto, não é assim que funciona, né? Os riscos devem ser distribuídos para a parte mais bem qualificada para gerenciá-los e evitar que eles ocorram, né? Os riscos, o que diz realmente a nova lei é que os riscos que possam ser securitizados, ou seja, para os quais haja seguro disponível no mercado, realmente devem ser preferencialmente transferidos à contratada, né? Já os riscos que não são securitizáveis, os riscos, né, que envolvem um vulto financeiro maior e que podem, relacionados a caso fortuito, força maior, esses devem permanecer com a administração, riscos sociais devem permanecer com a administração, enfim, o risco deve ser alocado e cada contrato diferente vai ter uma matriz de risco diferente. Não existe um modelo, não existe um padrão, não adianta os órgãos públicos criarem um modelo de matriz de alocação de riscos padronizando o que vai para cada um, não, isso tem que ser analisado caso a caso. Portanto, marcamos a letra C. Vamos para o terceiro quiz? O
terceiro quiz diz: na elaboração dos orçamentos, órgão ou entidade licitante deverá utilizar um dos seguintes parâmetros, exceto. E a alternativa A diz: a composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde, disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas. B. Contratações similares feitas pela administração pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. A letra C diz: pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, independentemente do período de antecedência de obtenção desses orçamentos em relação à data de divulgação do edital. E a letra D diz: pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Então, qual a alternativa aí que nós devemos marcar que não pode ser utilizada para orçamentação, aí pensando em aquisições e serviços em geral? Vamos ver? A alternativa que nós marcamos, que tem um pequeno erro, é a alternativa C, porque realmente a pesquisa direta, né, com os 3 fornecedores, que era a regra antes da nova lei de licitações, que era a regra ali durante a maior parte do período de vigência da Lei 8666, continua sendo um dos critérios, não é mais um dos critérios prioritários, mas o erro diz aqui quando nós falamos independentemente do período de antecedência de obtenção. Não, a nova lei de licitações fala, né, nesses preços, aí, nessas contratações realizadas nos últimos 180 dias. Deixa eu ver só se é 180 dias ou 6 meses especificamente, para não passar nenhuma informação equivocada para vocês ali. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, justificativa da escolha, orçamento com até 6 meses. Então, realmente não é independentemente do período de antecedência de obtenção, mas essa pesquisa com fornecedores, como já estava na instrução normativa que disciplinava a matéria, tem que ser no mínimo 6 meses de antecedência, porque mais de 6 meses o orçamento fica de fato desatualizado. Mas o primeiro critério aqui é o banco de preços, é o banco de preços em saúde do Portal Nacional de Contratações Públicas. Contratações similares, né, em execução ou concluídas há pelo menos um ano é outro critério. A pesquisa direta com fornecedores é outro critério, mas orçamentos obtidos nos últimos 6 meses. A pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas também é outro critério que pode ser usado para a elaboração dos orçamentos. Com isso, então, encerramos a nossa segunda aula do programa Saber Direito sobre a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133, pormenorizando então o planejamento das contratações públicas. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então anote aí, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.